seja de boia, vapor encantado ou cavalo de Troia. Vou chegar em Barreiras, na Praça da Feira e contar essa história. Nem que seja de boia, vapor encantado ou cavalo de Troia. Vou chegar em Barreiras, na Praça da Feira e contar essa história. Estamos na companhia de Maciel Viana, fotógrafo e professor da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Beleza, meu irmão? Como é que você tá? Tudo bom. Ô, rapaz, estou vendo que você tá aí fazendo umas fotos do Centro Histórico de Barreiras. Na verdade, você hoje é um dos fotógrafos mais considerados, assim, em termos de mostrar aos seus olhos um pouco da cidade, né? Para esses barreirenses e outras pessoas também que vêm de fora e tá tudo certo. Pois é, eu tô vindo já há mais de um ano fazendo esse registro fotográfico sobre Barreiras, né? De uma certa forma, ter um pouco de inspiração do próprio Napoleão Macedo, que é um fotógrafo antigo aqui de Barreiras, que fez vários trabalhos fotográficos em Barreiras. E meu primeiro despertar foi justamente pegar o registro dele e fazer as fotografias hoje para compreender como é que tá Barreiras depois de tanto tempo, né? Do olhar de Napoleão Macedo e como é que estaria ela na atualidade. Aí a partir disso eu comecei também a ter uma ideia de dar o meu olhar, né, a minha concepção de cidade nessas fotografias também. E aí eu comecei a fotografar para além daquilo que Napoleão Macedo fez. E hoje o Barreiras Minha Terra mostra para você um pouquinho da nossa história, aos olhos de Maciel Viana. Monte lá de Botirama, quero saber a força que origina os olhos da menina Ipiracema em Paratinga. E tem uma gata lá da Lapa que tem jeito que me mata, mas a menina que eu queria... Engraçado, né? Maciel Viana. A gente está aqui na Humaitá, uma rua considerada a primeira rua, na verdade, de Barreiras, né? Então, assim, ruas estreitas e à beira desse rio, nosso Rio Grande, um rio maravilhoso. E você, um fotógrafo que está aí fazendo sua parte, né? Aos seus olhos, como a cidade realmente tem que ser vista, aos olhos de muita gente que nunca viu. Por esse motivo a gente está aqui hoje, mostrando um pouco dessa história, e eu quero saber um pouco desse trabalho que você vem desenvolvendo aí, aqui na cidade de Barreiras, e na verdade você está levando também para a universidade, né? Para o UFOB também, mostrando para a galera e tal. Justamente, eu fiz geografia aqui na Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, na UFOB, e durante a própria graduação me veio esse despertar com relação à fotografia, porque uma das revistas que eu estava lendo sobre fotografias falava que para ser um bom fotógrafo é preciso compreender a paisagem. E a paisagem é uma das categorias de análise da geografia. Então é algo que a gente, como geógrafo, por ser geógrafo, a gente se debruça conceitualmente para compreender o que é paisagem. Então casou as duas coisas. Se fotografia, para ser um bom fotógrafo, o fotógrafo precisa compreender a paisagem, né? Como geógrafo, eu acho que a gente tem todo o pré-requisito para ser um bom fotógrafo também. Aí a partir disso eu comecei a investir de fato nessa carreira, digamos assim. Não de forma profissional, porque eu sou professor, né? Atuo como professor, mas tentando fazer um registro daquilo que eu compreendo, né? Então a paisagem é um recorte do espaço. E esse espaço, quem faz o recorte é o fotógrafo. Então eu comecei a fazer esses recortes espaciais dentro e fora de Barreiras, né? Só que minha dedicação é maior dentro da cidade de Barreiras, por ser barreirense e por acreditar que Barreiras já teve outras paisagens que são negligenciadas. A exemplo aqui do Centro Histórico, né? A exemplo da Rua Humaitá, em que a gente percebe que as casas são viradas para o rio, só que depois da construção da rodovia, né, as casas começam a voltar as costas para o rio e a gente vai ter um processo inclusive de poluição do rio, de negligenciamento do rio. Como barreirense, já tomei banho no Rio Grande, aqui na Baía de Guanabara, então a gente acaba tendo um vínculo muito forte com o rio, né, e isso está sendo negado com o passar do tempo. Então eu dedico também minhas fotografias a registrar um pouco do Rio Grande, tanto no sentido belo do Rio Grande, quanto nas degradações que existem nele também. Mas eu acho isso muito bacana, porque assim, Barreiras hoje é uma cidade linda. Eu sou barreirense e confesso pra você, eu tenho o maior carinho por Barreiras e sinto essa... Acho que falta um pouco esse registro, sabe, da história, do seu acervo. Existem bons profissionais aqui, né? Inclusive nós temos a historiadora Inês Pita, que sabe da história de Barreiras como ninguém. Mas aos seus olhos, por exemplo, no seu foco,
Barreiras. Como é que você presume Você resumiria isso de que forma? Na fotografia. Tá aí uma pergunta bem complexa de se responder, porque do meu ponto de vista existem várias barreiras. Sim. Né? Com o passar do tempo ela foi ganhando novas projeções, inclusive projeções paisagísticas, né? Novas arquiteturas, e isso acaba constituindo o que a gente chama na geografia de rugosidade no espaço. Então Barreiras é uma cidade rugosa, é uma cidade que é feita de contradições, tanto naturais quanto urbanísticas. Então, registrar isso e mostrar essa rugosidade é um trabalho melindroso a ser feito, né? Então, não é algo que a gente consegue registrar em apenas 1 ou 2 anos. É algo que é muito mais tempo para a gente poder conseguir construir essas barreiras que a gente habita de fato. Verdade, de fotografar não é só você olhar e dar um clique. Você tem que ter um olho, né? Você tem que ter uma direção exata, você tem que dar um sentido e uma emoção para a foto. Por exemplo, eu já visitei vários acervos, eu já estive em vários outros lugares onde eu presenciei várias exposições de fotografia. E a ideia, na verdade, é você passar a emoção daquele momento. Eu acredito que você também deva fazer da mesma forma, né? Pois é, e aí, obviamente, a gente tem as nossas referências, né? Por exemplo, Sebastião Salgado é uma figura, né, no caso como fotógrafo, que me inspira também, né? Ele já rodou boa parte do mundo fazendo registro a partir da concepção dele, do que ele presencia no seu caminhar, né? Ele tem um grande acervo e aí, né, por mais que a gente nos coloque, digamos assim, na nossa simples humildade, né, mas a gente percebe que a gente também tem um potencial de fazer um trabalho diferenciado, não com a dimensão global, mas pelo menos de tentar construir algo da cidade, da nossa região, né, quem sabe até da Bahia também, que são algumas projeções que a gente sempre pensa para o futuro também. Pelo fato de você ser barreirense, é uma coisa que realmente existe uma sustentabilidade muito grande. Pelo simples fato de você fazer parte da história numa cidade como São João das Barreiras, conhecida, você sabe disso. São João das Barreiras. Então assim, Barreiras é uma cidade muito linda, mas assim, acredite, eu acho muito pouco explorada, tem muitos lugares que as pessoas só ouvem falar, mas nunca estiveram lá. Então faça a sua história como um profissional nessa área de fotografia, aos seus olhos, aos olhos de Maciel Viana, e faça a sua história acontecer, cara. Eu tenho uma maior paixão por fotografia e eu confesso para você, Barreiras precisa de gente como você para incentivar, para levantar a história, para poder somar com a história. Então assim, não é só a graça, se mostra tudo, se mostra a história, a graça, os problemas que eu não posso, né? Então a gente vai poder movimentar isso. E acredite, o Centro Histórico para você hoje é referência na fotografia? Com certeza, é onde há os elementos que compõem de fato as barreiras que eu habito, né? Negligenciar o centro histórico é tirar a raiz da própria cidade, né? E quando a gente retira a raiz de uma planta, a planta morre. Se a gente tira o centro histórico de uma cidade, ela perde a sua identidade. Então, o registro que eu iniciei sobre Barreiras, por enquanto ainda está dentro do centro histórico, porque a gente tem que entender primeiro qual é a raiz da nossa cidade. Não, eu acredito que o registro do Centro Histórico ainda seja uma essência a ser desenvolvida, apesar de ser já bastante explorada desde a década dos anos 60 e tudo mais, que a gente tinha lá, tinha o cais, né, no cais da cidade, o centro, onde o mercado acontecia ali. Então eu fiz e na verdade aconteceu de alguns estudos chegarem até a minha pessoa, onde eu verifiquei que lá todo o mercadão funcionava ali no Capa Rosa. Então as embarcações chegavam ali do Mercado Velho, né, e eram levados aqui para o centro da cidade. Barreira se resumia simplesmente no centro histórico, depois ele foi ganhando uma proporção e foi crescendo, ao ponto que virou hoje essa cidade espetacular. Agora uma coisa eu te pergunto, e o Rio Grande? Você já pensou em descer uma barca, pegar uma barca e descer ou subir o Rio Grande, fotografando as margens do nosso rio de água doce, tão maravilhoso, tão gostoso? Já pensou em fazer alguma coisa diferente? Não só pensei, como eu já iniciei um trabalho nesse sentido. Eu fiz uma produção de fotografias em que eu subi até onde foi a origem de fato da cidade, né? Porque nas grandes navegações que vinham para surgir a cidade de Barreiras, as embarcações chegavam até um certo ponto onde tem um afloramento rochoso, em que as embarcações não passam mais.
A partir dali, que é o Cais de Pedra, próximo ali do Aba, ali as navegações não iam mais. Então eles voltaram até esse ponto e aqui instituiu o primeiro Porto do São João das Barreiras, né? Que justamente a própria origem do nome Barreiras vem da ideia das barreiras dos afloramentos rochosos. Então eu fiz esse registro até o Cais de Pedra e desci até o encontro do Rio Grande com o Rio Branco. Só que a ideia que eu tenho de fazer um registro, descer o Rio Grande até Barra e depois descer o São Francisco até chegar no oceano também, né? E aí seria a visão de um barreirense saindo pelo Rio Grande até chegar no oceano. Aos olhos de Maciel Viana. Eu acho que não tem coisa melhor do que você poder proporcionar isso para as pessoas que estão aqui e que gostariam talvez de estar com você naquele momento, de poder participar dessa história. Mas faça o seguinte, traga isso pra gente, até eu quero ver, como muita gente vai querer ver. Os barreirenses vão se espelhar nisso, vão se sentir motivados e valorizados. E logo em seguida faça uma belíssima exposição. Você me falou que parece que está querendo fazer uma exposição de alguns trabalhos que você realmente quer fazer sobre barreiras, a história de barreiras, né? Exato. A ideia inicial é fazer uma exposição de fotografias sobre barreiras, em que seria a barreiras em que habito. Então eu estou fazendo esse trabalho contínuo de fazer registros de manifestações culturais, históricas aqui da cidade e também de registros arquitetônicos e do próprio Rio Grande, né, dando uma visão, né, de uma cidade aos olhos, nesse caso agora, de um geógrafo, né, de um barreirense, só que geógrafo que tem um sentimento de pertencimento e identidade pela cidade de Barreiras muito forte. Então a ideia é de fazer esse registro. E aí, se esse registro for da maneira que eu acredito que ele vai ser, é para despertar nos próprios barreirenses esse mesmo olhar, que é um olhar histórico, mas que também ele está materializado na atualidade, mas que poucas pessoas enxergam. Uma frase de motivação, eu gostaria que você deixasse uma frase de motivação justamente para as pessoas que querem também fazer fotografia, que querem mostrar um pouco da história de Barreiras para muita gente, para o mundo talvez. Eu gostaria de ouvir de você, uma frase só. Com relação à fotografia, bem, a fotografia proporciona a gente fazer uma leitura de mundo. E essa leitura de mundo é muito individual, vai muito da sua visão de mundo. Então, se você tem uma visão de mundo e quer externalizar ela para alguém, a fotografia é um dos principais meios para a gente poder conseguir fazer isso. Ela de fato revela, né, as paisagens. Que bom. Obrigado, meu irmão. O Barreiras Minha Terra termina por aqui, aos olhos de Maciel Viana. Tava em Santa Maria, em uma catala da Lapa, que tem jeito que me mata, mas a menina que eu queria tava em Santa Maria. Nem que seja de boia, vapor encantado. Bem, a fotografia é a arte de revelar pensamentos, revelar ideias. Então, se você tem uma ideia e um pensamento diferente do mundo, use a fotografia como instrumento de revelar esses pensamentos que você tem. E é isso que a gente está fazendo em Barreiras e é isso que a TV Câmara está propondo para os barreirenses que têm novas ideias. Nem que seja de boia, vapor encantado ou cavalo de Troia, vou chegar em Barreiras na Praça da Feira e contar essa história. Nem que seja de boia, vapor encantado ou cavalo de Troia, vou chegar em Barreiras na Praça da Feira e contar essa história.